Olá, bom dia, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma aula de literatura, né? Eu lembro que a gente tinha visto semana passada Excansão de Versos, um pouquinho sobre o conto que eu tinha dado para vocês lerem e tinha um exercício de casa, né? Eu vou falar um pouquinho só sobre ele porque eu recebi muito pouco e-mail de dúvida, então eu acho que deve ter sido bem tranquilo e bem fácil de fazer, tá? Então, eu vou partilhar aqui a tela com vocês para a gente ver rapidinho o dever de casa. Ok? Então, vou botar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Aqui estão aparecendo as perguntas, né, que foram para vocês. Da onde que eu tirei essas perguntas, tá? São perguntas de provas anteriores, de avaliações, de provas bimestrais dos anos anteriores, provas antigas que eu tenho. Então, por que eu passei isso para vocês? Para vocês terem uma ideia de como eu posso cobrar isso em alguma avaliação que a gente vai fazer, tá? Então, como é que a professora cobra questão discursiva de interpretação de texto? Então, aqui estão indo para vocês alguns exemplos de questões que eu posso pedir, tá? A primeira é uma questão com uma definição de dicionário, né? Então, considerando o texto, notam-se escolhas lexicais. O que é escolha lexical? O que é léxico? É o vocabulário da nossa língua, ok? Então, eu escolhi palavras do vocabulário, eu não, desculpa, a autora, que é a Lígia Fagundes Telles, ela escolheu algumas palavras do vocabulário para colocar no texto dela, né? E essas palavras contribuem, tá aqui, ó, tô lendo aqui em cima, no enunciado, para a explicitação de posicionamento claro do enunciador. Quem é o enunciador? O narrador, tá? Acerca dos sentimentos da personagem. Então, o homem levantou-se embuçado na mesma escuridão em que chegara. O menino retesou-se, né? Contraiu os maxilares, trêmulo, fechou os punhos, fez punhozinho de ódio. Então, aqui embaixo eu coloquei, né? Observe a definição do dicionário Unesp do português contemporâneo. Isso daqui eu coloquei, gente, porque é o nome do dicionário, tá? É o dicionário que eu tenho, que é esse. Ai, coluna de velho já não funciona. É esse dicionário aqui, tá? Mas ele é grande e grosso. Poderia ser qualquer outro dicionário. Poderia ser o Aurélio, Michelin, qualquer um, tá? Eu só coloquei porque é referência que esse daqui é o dicionário que eu tenho, que eu ganhei da editora. Nossa, mãe. Cansou até meu braço. Então, aqui embaixo eu coloquei as definições que aparecem para essa palavra embuçado naquele meu dicionário gigante ali. Então, primeiro, é coberto, encapotado, né, com uma capa, e pessoa disfarçada com capa ou capote. Então, com base na narrativa do conto, explique o sentido de embuçado que melhor se encaixa ao contexto, ok? Então, isso é uma questão bem típica de prova. Eu retiro uma parte do texto, coloco ali alguma palavra, marco ela, né? Alguma palavra, claro que não vai ser uma palavra óbvia que a gente usa no cotidiano, vai ser uma palavra que vai ter relação com o sentido do texto. Aí, em seguida, eu coloco as definições do meu dicionário gigante e peço para você explicar o sentido do dicionário que melhor se adequa ao texto, à passagem do texto, tá? Então, ainda botei aqui uma atenção para você não esquecer. Relacione o significado apresentado pelo dicionário à construção de sentido do texto. Aí, no gabarito, né, no texto, a gente vai ver que ó, o homem levantou-se embuçado. Ok? Então, é o que? A característica dele. Então, ele vai ser o adjetivo.
encapotado, coberto, né? Diz o quê? Que ele saiu coberto pela escuridão do cinema, tá? Diz que ele está usando uma capa? Não, no texto não fala isso, mas fala que ele saiu ali na escuridão. Para quê? Para manter a identidade dele secreta. Afinal de contas, ele era o amante da mãe, né? O amante, qual assim, a principal característica do amante? O amante, ele não se mostra, ele fica secreto, oculto, ok? Então aqui reforço o desconhecimento da identidade do homem pelo menino, né? Que o encontro do homem com a mãe é algo obscuro, coberto, ok? Então, conforme eu falei, eu vou passar mais rápido nessa correção, porque eu tive muito pouco e meio de dúvida com relação a esse exercício, tá? Eu vou me concentrar mais e reforçar mais nessa questão de como eu posso pedir em provas mesmo, ok? Então, a questão 2. Muitas vezes o uso de certas palavras dentro do contexto é carregado de significações e sentidos que vão além do que nos revela um olhar desatento. Então, você já está percebendo que eu gosto de perguntar sobre o significado do texto, né? Aí eu coloquei aqui essa passagem que está no final e aqui o entendi tudo, né? Então, o verbo entender, intensificado pelo advérbio tudo, é carregado de sentido, considerando o que se passou no cinema, né, durante a narrativa, explique quais os possíveis sentidos expressos pela fala da personagem menina. Então, isso daqui eu já dei uma dica para vocês. Quando eu estava lendo, né, na última aula, onde eu vi algumas passagens do texto, mostrei para vocês o livro da onde eu tirei o texto, o livro da Lígia, que é Antes do Baile Verde, que está em algum lugar. Então, quando eu li o conto, eu falei isso para vocês. Então, eu já dei a dica da resposta, tá? Então, a fala do menino pode conter duas mensagens que a gente pode interpretar de duas maneiras, né? O verbo entender pode se referir ao filme, a história que ele entendeu, o enredo, né? O que ela está falando aqui, a mãe, espionagem, guerra, máfia, tudo isso daqui é o enredo do filme que eles assistiram. Ou também, né, o verbo entender pode, né, entendi tudo, pode significar em relação ao caso, né, extraconjugal da mãe, que o menino que deu uma presenciada lamentável ali para ele, ok? Então, 2 exemplos de questões de interpretação de texto que podem aparecer numa avaliação, tá? A primeira e a segunda. Confesso que a segunda é um pouquinho mais difícil, mas eu coloquei aqui porque eu já tinha dado a dica na hora da leitura. Então, penso, né, que com isso vocês não tiveram dificuldade de responder, ok? Aí, a terceira pergunta que eu coloquei aqui é em relação à expansão de verso, né? Que foi a matéria que vocês pediram por e-mail, mais de uma pessoa, para eu dar uma revisão. Então, o que eu pedi? Para você classificar, né? Separar os versos, né? Fazer a expansão e dizer a quantidade de sílabas, tá? Eu não pedi para você classificar dessa vez, mas eu vou falar com vocês um pouquinho da classificação, vou aproveitar. Então, relembrando, eu divido de acordo com o som, ok? E eu conto até a sílaba tônica da última palavra. Então, a última palavra aqui, a voluma, eu tenho que procurar a sílaba tônica, né? Eu posso fazer aquela musiquinha lá, daquela cantadinha, a voluma. Então, a sílaba tônica aqui é o lu. O que eu fiz no gabarito que eu montei aqui para vocês? Eu fiz igualzinho estava no slide, para a gente não se confundir. Então, a sílaba tônica da última palavra, eu coloquei de vermelho, sempre com esse fundinho amarelo. Tá? Então, eu sei que eu tenho que contar até ela, ok? Aqui, no terceiro verso, se você reparar, riscando sombras estranhas pelo chão. A última palavra é o chão.
Chão é um monossílabo tônico, né? Só tem uma sílaba. Então, ela é a própria sílaba forte. Então, vai contar, ok? Aqui também, lá se vai, o vai é a última sílaba tônica. Então, eu conto até aqui, ok? Então, a floresta se avoluma. Repara que eu falei se a, como se fosse uma sílaba só, tá? Então, contando aqui até o Lu, 1, 2, 3, 4, aqui uma, né? 5, 6, 7. Tenho 7 sílabas. Não pedi para você dar o nome, mas se eu pedisse, você iria colocar redondilha maior. Como é que eu posso pedir isso? Classifique o verbo quanto ao número de sílabas, tá? Aí você teria que me dizer que era redondilha maior. Esse aqui, ó. Movem-se espantalhos monstros. Então, movem-se, falei junto, uma sílaba só, tá? Contando até o mons dá 7. Aqui, riscando sombras estranhas pelo chão. A divisão coincidiu de ser igualzinha àquela que a gente faz ortograficamente, mas é uma coincidência, ok? Árvores encapuçadas soltam fantasmas. Gente, estou muito cega. Árvores encapuçadas soltam fantasmas. 12 sílabas, tá? Vou contar até aqui. Não pedi para você classificar. Se eu pedisse, Alexandrino. Com viagens do lá se vai. Né? Então, essa daqui também, olha, teve uma coincidência da divisão silábica ser igual à escansão, tá? 8 sílabas. O luar amacia o mato... Ah, não, vou ler em cima porque eu estou muito cega. Estou fazendo vergonha. O luar amacia o mato sonolento. Nem posso ir para o oftalmologista, porque eu não posso sair de casa. Então, o luar amacia o mato, né? Amaciou uma sílaba só, ok? Conto até o LEM, 12 sílabas, ok? Então, vou tirar aqui e vou partilhar com vocês o nosso slide. Ops, foi. Vou colocar ele grande. Isso. Eu lembro que a gente tinha visto até aqui, né? Eu coloquei esses versos, tá? E que são os principais, aqueles que têm um nomezinho diferente. Mas existe verso com uma sílaba só? Existe. Qual o nome dele? Monossílabo. Se tiver 2 sílabas, dissílabo, tá? Mas esses são fáceis da gente saber o nome. Os nomes é que são um pouquinho mais diferentes, é o redondilha maior, redondilha menor e o alexandrino, tá? O decassílabo também é fácil da gente saber o nome. Então, se uma sílaba é monossílabo, 2 dissílabos, com 10, decassílabo, tá? Então, por que eu coloquei aqui? Porque é o mais comum, é o que mais aparece, tá? Então, vamos continuar com esse nosso slide aqui, para a gente ver agora rimas, né? O esquema de rimas. Então, o esquema de rima, como é que a gente faz? Vocês devem ter percebido, eu fiz isso em sala com vocês, tá? Mas eu não coloquei o nome, todos os nomes das rimas, tá? Então, aqui, primeiramente, a gente vai ver emparelhada ou paralela. Como é que eu vejo o esquema de rima? Isso daqui, ó, começou com aspas aqui, terminaria com aspas aqui, mas eu comi, tá? Eu vou ajeitar e vou colocar. Quando você copiar no seu caderno, você, por favor, coloque a aspas aqui, que a professora gulosa resolveu esquecer.
Mas, enfim, isso daqui é uma estrofe. Aqui está embaixo o nome do autor, Cláudio Manuel da Costa, tá? Um escritor brasileiro, poeta brasileiro. Bem interessante, vocês vão aprender no que vem. E aqui é um verso, o outro verso, né? O que a gente está percebendo aqui? A rima, a gente sempre começa a marcar no primeiro verso. A gente começa a primeira rima com a primeira letra do alfabeto, né? Tudo em português tem sentido. Então, a primeira rima vai estar no primeiro verso e eu vou simbolizar com a primeira letra do alfabeto. A primeira letra do alfabeto é o A, então tá aqui. Ah, professora, poderia colocar o A minúsculo? Pode, não tem problema. Maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? A gente vê representação de rima dos dois jeitos. Então, vamos lá. Bem sabes que o suavíssimo perfume, né? Então, perfume é a rima A, é a primeira. Não tem como errar isso. Então, a primeira sempre vai ser A. Aí aqui, que arder pode do amor no casto lume. Lume rima com perfume? Sim, né? Então, é a mesma rima. Perfume e lume. Se é a mesma rima, então vai ser A também. Ok? Vamos para o terceiro verso. Os suores não são deste terreno. Terreno rima com lume, com perfume? Não. Então, isso quer dizer o quê? Que o autor, né, o poeta, trocou a rima. Então, se trocou a rima, é outra rima diferente. Se é outra rima diferente, eu vou colocar outra letra diferente. Se a primeira é a segunda vai ser B, né? Por que é B e não é X? Porque o B vem depois do A, né, gente? Então tem que ser B. Por que eu vou dificultar se eu posso facilitar? Vou seguir a ordem do alfabeto. A próxima rima que tiver diferente, que não for nem A nem a B, vai ser o quê? C. E a outra que for diferente? D. E assim vai sucessivamente. Tá? Não é a ordenzinha da letra bonitinha, porque se eu não posso, né, eu tenho que facilitar a minha vida. Eu não posso arrumar encrenca para complicar os versos, ok? Já tem muita coisa para decorar, vocês já decoram física, matemática, química, fórmula de raiz quadrada, então, conjunção, né, português, nome de verso, então não precisa inventar história para complicar as rimas, ok? Elas são fáceis. Então, terreno, mudou de rima, mudei de letra. Saí do A, fui pro B, tá? Então, vamos ver o seguinte. Que odorífero sempre e sempre ameno. Então, ameno rima com terreno? Sim, então é a mesma rima, B, né? E olha como eu fui legal, botei até a mesma cor para você não ficar perdido. Perfume, lume, rima A, terreno e ameno, rima B. Vamos lá para o seguinte. Em coalhadas porções, chipre desata. Desata rima com ameno? Não. Então não é a rima B. Desata rima com perfume, com lume? Não. Então não é a rima A também. Então desata quer dizer o quê? Que o poeta trocou de rima. Então, aqui eu coloquei A, aqui eu coloquei B, a nova rima vai ser C, pela lógica. Tá? Vamos ver então o último. C aqui eu resolvi colocar de amarelinho. Mas que os tesouros que feliz recata. Recata rima com ata, então é a rima C. Tá? Se aqui fosse eno, seria a rima B. Se aqui fosse ume, seria a rima A. Então, mas não é, é ata. Então é rima C, ok? Então, por essa estrofe aqui, o que eu vi? O poeta, ele organizou as rimas dele com uma lógica, né? Ele fez A, B,
CC. Então, são rimas que se sucedem, ou seja, elas se repetem, elas são sucessivas, duas a duas. A, B, B, CC. Que bonitinho. Quando isso acontece, quando eu tenho rimas que são que se sucedem, duas a duas, né? Que se repetem, sucedem aí no sentido de repetir, né? Quando elas se repetem duas a duas, eu tenho rimas emparelhadas, ó, elas andam em parzinhos, né? Elas são parelhas, são emparelhadas ou paralelas, ok? Os nomes, eles fazem sentido com relação ao que acontece com as rimas, tá? Pode copiar, principalmente se você tem o livro verde, tá? Vou dar um tempinho e vou mostrar a próxima rima, mas eu acho que eu vou mandar, gente, esse slide para o setor de ensino para vocês terem, tá? Depois eu vou falar por quê. Então, vou beber minha água para você se ajeitar aí um pouquinho para a gente ver a próxima rima. Vamos lá? A próxima rima é a cruzada ou alternada. Então, cruzada ou alternada, rapidinho eu já deduzo que é o quê? Que elas ocorrem em versos alternados, né? Elas não são parelhas, elas não se repetem duas a duas, elas vão alternar, ok? Então, vamos ver. Ditosos, isso daqui é outra estrofe, que começa aqui e termina aqui. Vocês estão vendo, né, que eu não estou colocando aspas no final da estrofe, eu estou comendo. Eu vou ajeitar isso antes de mandar para o setor de ensino, para deixar, tá? Vou botar agora, eu já sei que eu esqueci de botar aspas no final de tudo. Então, eu vou ajeitar, vou consertar e vou mandar, ok? Então, essa estrofe aqui é do Fernando Pessoa, famoso poeta português, tá? Ele e o Camões, eu acho que são os principais poetas que a gente tem na literatura portuguesa, tá? Tem muitos outros, mas na minha opinião são os que eu mais gosto. E o Camões eu gosto mais ainda do que o do Fernando Pessoa. Mas vamos então para a análise das nossas rimas. Ditosos é quem acena, então, primeiro verso, não tem jeito, né? Rima A. Um lenço de despedida. Despedida rima com acena? Não. Então, o poeta trocou a rima. Então, letra B, né? É outra rima. São felizes. Tem pena. Pena rima com despedida? Não. Então, não é a rima B. Mas o pena rima com acena, que é a rima A. Então, aqui eu não posso colocar C. Eu tenho que colocar A, porque é a mesma rima que está no primeiro verso, ok? Eu sofro sem pena a vida. Vida, eu reparo que é a mesma de despedida, né? A vida rima com despedida. Então, é rima B, ok? Então, aqui, como é que é o meu esquema de rima? A, B, A, B. Elas são alternadas. Olha, uma hora é A, outra hora é B, outra hora é A, outra hora é B. Então, elas são alternadas. Como é que eu classifico a rima? Rima alternada ou cruzada. Qual o meu esquema de rima, tá? Se eu perguntar o esquema de rima, você vai colocar AB, AB, tá? O nome da rima, cruzada ou alternada. Vou voltar lá, no outro, tá? No slide anterior. Se eu pergunto para você qual é o esquema de rima, você vai responder A, B, B, C, C. Qual o nome da rima? Classifique a rima. Emparelhadas ou paralelas, tá? Então, vou parar um pouquinho por aqui, para a gente já viu 2 esqueminhas de rima. No próximo tempo, a gente vê mais outros esquemas e eu vou indicar para vocês aonde que essa matéria aparece no livro, se ela está no livro ou não, tá? Ok? Até já, gente. Beijo.